Olá pessoal, eu sou o Sandro e como eu disse no vídeo anterior de apresentação, eu estou desenvolvendo um trabalho que é composto de uma série de outros vídeos contendo orientações jurídicas para um efetivo exercício da cidadania dentro do chamado Estado Democrático de Direito. Inicialmente, entenda-se por Estado Democrático de Direito democracia. Democracia é o oposto de ditadura. Na democracia nós temos liberdade. Na democracia é livre, portanto, a manifestação do pensamento, bem como é livre a escolha dos nossos representantes. Não existe mais o chamado voto de cabresto como aconteceu lá nas regências. Acontece que atualmente estamos vivenciando uma ditadura dentro da democracia. Ou seja, estamos presenciando uma democracia às avessas. Gente, antes de mais nada, eu peço que deem um like se identificarem com os propósitos desse trabalho, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, compartilhem os vídeos via redes sociais e ajudem na divulgação, porque estamos diante de informações de interesse seu e de toda a sociedade. Afinal, somos todos sócios da coisa pública. Somos todos sócios desta república chamada Brasil. Eu não estou à procura de autopromoção, tampouco me preocupo com repasses financeiros do YouTube. Eu não sou ministro, eu não sou magnata, eu sou do povo. Eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo, as leis são diferentes. E como você, cada dia eu levo um tiro que sai pela culatra. Vamos lá. Por que eu estou dizendo que estamos vivendo uma ditadura dentro do Estado Democrático de Direito? Porque no Congresso nós temos os parlamentares, que geralmente criam e aprovam leis desprovidas da chamada eficácia social, ou seja, leis que não atendem ao interesse da coletividade e ainda impactam negativamente a governabilidade do Poder Executivo. Já no Supremo Tribunal Federal, nós temos os ministros que ratificam essas leis para garantir os mesmos benefícios e privilégios que os parlamentares, em nome da tal equiparação de poderes. E ainda, na Procuradoria-Geral da República, nós temos os advogados da coletividade, que não denunciam este esquema lesivo porque também estão alinhados com os mesmos interesses ilegítimos e não identificam esse esquema lesivo como um direito difuso. Mas como deveria atuar estes homens que ocupam cadeiras tão consagradas na democracia? Gente, isso é simples e a gente vê isso todo dia na TV. No Congresso, os ditadores parlamentares não deveriam trair a confiança do povo criando e aprovando leis que atendem a interesses próprios ou particulares. Tampouco não deveriam impactar negativamente a governabilidade do Poder Executivo para poder ficar recebendo vantagens indevidas. Porque todos nós sabemos que o governo tem que derramar milhões de reais a estes parasitas para poder ter a mínima condição de administrar o país. E o fazem para garantir seus próximos mandatos e se perpetuarem no poder. Já no Supremo Tribunal Federal, os ditadores ministros, os chamados guardiões da Constituição, estes traem a sociedade ratificando as leis criadas e aprovadas lá no Congresso, e que são desprovidas de eficácia social, porque não atendem ao interesse da coletividade. Quando eu falar eficácia social, significa que uma lei tem que atender ao interesse da coletividade. E as leis que geralmente o Congresso cria e aprova não atendem. E os ministros ainda traem a nação não revelando esse esquema fraudulento, porque em nome dessa tal equiparação de poderes, eles se vendem exigindo os mesmos benefícios e privilégios que os parlamentares criaram para si. E para completar o time de ditadores
dentro do Estado Democrático de Direito, nós temos na Procuradoria-Geral da República os advogados da coletividade, que não denunciam esses atos lesivos à sociedade, porque além de estarem alinhados com os mesmos interesses legítimos, eles não entendem que esta covardia também diz respeito aos chamados direitos difusos. Para ilustrar, eu vou dar um exemplo de um fato que realmente aconteceu, sem citar nomes nem cargos. E todos entenderão o desserviço que esses parasitas prestam à nação, por ter criado ou aprovado tal lei no Congresso, por esta lei ter sido ratificada pelos nossos guardiões do Supremo, já que os mesmos também passaram a se beneficiar por ela, e por não ter havido denúncia por parte dos advogados da coletividade, porque os mesmos também compartilham com esta imoralidade. Portanto, são três instituições sagradas à democracia, mas que estão infestadas de crápulas, que se revelam verdadeiros ditadores dentro do Estado Democrático de Direito, verdadeiros inimigos da sociedade, inimigos do povo, portanto, inimigos da nação. As instituições são sagradas, mas os homens que a pervertem são bandidos, são covardes, são ditadores, são elementos que subvertem a ordem social. Vamos ao exemplo. Certa vez perguntaram a um empoderado, você sabe o que é um empoderado? É uma pessoa que está no poder, poder este que nós, o povo, emanamos a ela. Então perguntou ao empoderado se ele achava ético receber auxílio moradia. Se ele achava moral, se ele achava ético receber aquele auxílio moradia, não obstante os seus salários, assim, que é enorme. Ele respondeu que sim, e ainda tentou justificar. Diz que era ético e moral porque estava previsto em tal lei. Não vou falar que lei que é essa. A repórter se calou, pois o repórter não tem conhecimentos jurídicos. Senão ele responderia, eu não perguntei se é legal, eu perguntei se é moral e ético. Entenderam ou não, gente? Uma lei criada para atender a interesses próprios em detrimento do interesse coletivo, ela é desprovida de eficácia social. E quem se beneficia dessas leis é desprovido de moralidade e ética. Para ter eficácia social, uma lei tem que atender aos interesses da coletividade. E aí eu pergunto a vocês, o que a coletividade ganha com um auxílio moradia pago a magistrados, ministros, parlamentares, procuradores? Essa galera tem inviolabilidades, tem imunidades e alguns têm até a tal da vitaliciedade. Nós teremos um vídeo aqui no canal onde eu vou falar de vitaliciedade. É um absurdo. Vitalício é a qualidade de um empoderado que se perpetua no poder em razão de uma linhagem consanguínea, hereditária, tipo os nobres na monarquia. Portanto, é inadmissível dentro do presidencialismo. O último desgraçado com estas características que passou por aqui, o Marechal Deodoro da Fonseca despachou ele para os quintos dos infernos, da onde seus antepassados nunca deveriam ter saído. Já pararam para pensar por que a Casa dos Poderes geralmente são chamadas de palácios? Os caras se acham reis e somos nós que os endeusamos. Temos que parar com isso. Eu proponho, inclusive, num vídeo mais adiante, que troquemos os nomes das casas de poder. Chega de Palácio da Justiça, Palácio sei lá quanto, chega disso, não existe palácio em presidencialismo. Eu defendo o Estado Democrático de Direito, defendo nossa Constituição, defendo nossas instituições, defendo os cargos, cadeiras, cujas missões são sagradas, mas não compartilho com imoralidade, com falta de ética, principalmente dos que estão ocupando estes cargos. O povo não tem conhecimento técnico jurídico para lutar contra esses parasitas. Nós precisamos que as instituições
atuem por nós. Se a PGR não o faz, que façam as Forças Armadas, que deverá agir, evidentemente, dentro de suas atribuições constitucionais, destituindo esses patifes do poder, promovendo novas eleições em seguida e renovando as esperanças da nação. É uma questão de honra à bandeira nacional, honra ao hino, à nação, defesa da soberania dos valores sociais elencados na Carta Maior. Passamos agora a conceituar Estado Democrático de Direito. Lá no início eu disse que Estado Democrático de Direito é sinônimo de democracia, mas agora nós vamos conceituá-lo. Primeiramente nós vamos pegar a palavrinha Estado e conceituá-la separadamente. Estado é uma forma de organização coletiva. O povo brasileiro está organizado coletivamente na forma de Estado. Quando se diz, por exemplo, o Estado de Roraima, estamos nos referindo à organização coletiva dos roraimenses, que tem Constituição própria, alinhada com a Constituição Federal, evidentemente, disciplinando as necessidades daquela regionalidade em razão dos seus costumes, tradições, interesses e peculiaridades daquela parte do Brasil. Vulgarmente, nós usamos a palavra Estado nos referindo à unidade federativa. E o Brasil é uma república com 27 unidades federativas, sendo uma delas o Distrito Federal, que é Brasília. E Brasília fica dentro de uma unidade federativa que se chama Goiás. Tecnicamente, Estado, quando nos referimos à sociedade, significa forma de organização coletiva. Ponto. Quando nos referimos à unidade federativa, usamos vulgarmente a palavra Estado para delimitar geograficamente aquele território da federação. Um exemplo simples para você entender. A guarda municipal de determinado município chega e fraga o mano pichando a escola pública. Eu posso falar que o Estado chegou? Sim. Se você perguntar isso para a maior parte dos agentes de segurança, eles vão falar que não. O Estado chegou porque os munícipes, organizados de forma coletiva, na presença, na figura daquele agente, chegou e fragou. Beleza? Já estabelecemos então um conceito de Estado dentro dos propósitos desse trabalho. Agora vamos conceituar democracia. Democracia é sinônimo de liberdade, simples assim. Liberdade na manifestação do pensamento, liberdade em escolher nossos representantes. Tá bom? E sem delongas, conceituaremos de direito, porque é Estado Democrático de Direito. Então, que também é muito tranquilo de entender. De direito significa positivado, estabelecido em lei. E que lei é esta? É a Constituição. A Constituição Federal é o contrato social do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Nós, o povo brasileiro, somos sócios da coisa pública, ou seja, somos os verdadeiros patrões desta república, chamada Brasil. Tudo o que é patrimônio estatal é nosso. O Brasil é do povo, a Petrobras é do povo, os fóruns de todo o país é do povo, as delegacias de polícias, as praças, o meio ambiente, os rios, as praias, as instituições de ensino público, as ruas, enfim, tudo que é comprado, gerido, preservado, administrado com dinheiro público é da sociedade brasileira. E todos os sócios dessa sociedade é dono igualitário da coisa pública. Não existe, por exemplo, classes sociais A, B, C, classe média, classe social baixa. Nós somos sócios igualitários. O que existe é marginalização de sócio. Alguns sócios estão à margem da sociedade porque existem ditadores que usam o poder para se auto-beneficiar. Não existe, como a mídia quer, os termos inclusão social, exclusão social, isso não existe. Um sócio somente é excluído da sociedade quando morre. Da mesma forma, somente é incluído na sociedade quando nasce. Outro absurdo que se está sendo usado ultimamente é o chamado nome social. Tomou o lugar lá de apelido, alcunha, codinome, nome de guerra. Agora, numa audiência,
O juiz tem que chamar um homem de 2 metros de altura, forte que nem um touro, tem que chamar ele de Priscila, se ele assim o desejar. Gente, Estado Democrático de Direito significa que o povo brasileiro, organizado na forma coletiva de Estado, reunidos em sociedade, adotam a liberdade na escolha dos seus representantes, bem como a liberdade na manifestação do pensamento e, na forma da lei, defendem os seus costumes, tradições e interesses comuns. Entenda-se por defesa de seus costumes, tradições e interesse comum, soberania. Se estamos falando de soberania, estamos falando de nação. Se estamos falando de nação, estamos falando de forças armadas. Portanto, então generais de 4 estrelas do saco roxo, que estão acostumados aí somente com exercícios militares e missões de paz, atenda ao pedido da nação e tornem este país soberano, porque vocês têm atribuições na Constituição, atribuições sagradas de defender a soberania do país, não somente contra a agressão externa do inimigo, mas principalmente contra os inimigos da nação que estão impregnando o poder, que estão detonando com a sociedade. Façam a sua parte, honrem a bandeira, o hino, a farda que vocês vestem.